falar sobre a síndrome da fome oculta. Você fala, mas o que é isso? Doutora Maitê Pimentel, que é endocrinologista, está com a gente. Bem-vinda, tudo bem? Tudo. Tem muita gente que diz que se alimenta bem, mas tem uma falta de nutrientes muito grande, né? É assim, a gente falar dessa síndrome não é uma pessoa que não tem caloria, que não tem energia. Às vezes até está com excesso de peso, mas ela não tem os nutrientes, as vitaminas para o funcionamento do corpo. E às vezes, Kátia, olha que loucura. Por exemplo, não tem gestação, eu tenho um desejo. Uma vontade de comer tal coisa. Por quê? Porque o corpo precisa daquele nutriente. Então ele está informando o cérebro alguma coisa que ele está precisando e a pessoa vai lá e sente uma vontade. Mas às vezes o organismo da gente interpreta de um jeito diferente, né? Por exemplo, tô com uma vontade de comer açúcar, eu preciso de açúcar. Você vai comer açúcar, aí você fala, que bom, passou, olha aquela ansiedade. De repente, depois de meia hora, você precisa comer mais açúcar. Então, você comendo uma fruta, por exemplo, você mata aquela vontade de açúcar sem ter esses picos de glicemia, né? Porque às vezes o corpo está pedindo vitamina E. E aí você acha que é o açúcar. Não, mas era uma fruta, um amendoim que precisava. Só que a pessoa não consegue entender, porque isso é uma coisa de receptores. Ela começa a comer, nunca acaba a informação e ela acaba tendo mais fome, mais apetite. Mas isso atinge um número grande de pessoas? Então, está se discutindo muito isso desde 1960 e falam que de 5 pessoas, 4 pessoas, uma tem isso. 5 ou 4 pessoas, uma tem, é bastante. E não é considerado uma doença. É um mecanismo do corpo que a gente tenta evitar essa compulsão, essa beliscação das pessoas. Tem muitas pessoas que são, acaba de comer, quer depois um doce, aí uma fruta, não para. E aí você tratando a vitamina dessas pessoas, além de melhorar a imunidade, tudo, essa pessoa deixa de ser tão beliscadora, ansiosa. Mas, na grande maioria das vezes, quais são as vitaminas que mais você percebe no consultório que tem falta no organismo dessas pessoas? Você sabe que eu tenho visto muito agora, não só a vitamina D, Kátia, 88% da população de São Paulo está com deficiência de vitamina D. 88% da população? Foi um dado, é um absurdo. Mas a gente não tem só que tomar sol? Nas mãos, pelo menos? Aqui em São Paulo a gente tem tanto sol? Onde está o sol? Nesses dias aqui não, mas até a semana passada estava lotado, né? E não é assim, precisa tomar também todos os dias, né? Mas assim, acho que paulista trabalha muito, né, Kátia? Tá sempre em escritório, tá trabalhando. Não anda na rua. Não anda na rua. E assim, maquiagem de mulher tem protetor solar. Então, às vezes, você até toma um pouco de sol, mas tem que ser sem protetor solar. Se expor, pelo menos no antebraço, 20 a 30 minutos por dia, né? Nos horários das 8 às 10, das 2 às 4, porque não tem a radiação mais forte. Mas, enfim, eles estavam até pesquisando se a máquina que não está fazendo direito, se a pele do paulista, se a camada de ozônio, veio o médico lá de Harvard com o negócio de íons de física, mó mirabolante, que tem que tomar sol, que a gente não está tomando. Ou repor. A gente tem a vitamina em gotinha ou em comprimido que a gente repõe. Né? Agora, quais são os sintomas que a pessoa que tem falta de vitamina D, ela sente? Queda de cabelo, fraqueza no corpo, porque a vitamina D, ela fixa o cálcio. Então, às vezes, você está tomando leite, iogurte, o ômega 3, tudo direitinho. Mas esse cálcio vai embora pelas fezes. A vitamina D, ela fixa, senão vai dar osteoporose no futuro, senão você não... A unha lascada... mas eu tomo leite todo dia, eu tomo iogurte, a unha continua lascada. Você não tem a vitamina D que está fixando isso. E disposição. Agora, a vitamina B12, Kátia, isso eu estou inconformada, porque não era assim essa deficiência. A vitamina B12 vem de leguminosas, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. Então, eu acho que com essa mania de dieta que não pode comer arroz e feijão, feijão pode, arroz não, que engorda. As pessoas, é estranho comer feijão sem arroz. Sem arroz, eu não consigo, não. E a gente está percebendo que a vitamina B12 está caindo. A vitamina B12 dá falta de memória, fraqueza muscular. E assim, é muito interessante, você idosa, você dá uma pessoa idosa que não está andando direito, você aumenta, Kátia, em 3 meses. Já passa a ser uma outra pessoa. Fica assim, serelepe, sai da cama, faz assim, é incrível. Assim. Mas tem casos que a pessoa se alimenta direitinho, todos os grupos nutricionais, mas o corpo, por alguma deficiência, não consegue absorver esses nutrientes? Que é a síndrome da má absorção. Isso acontece muito com criança, quando a gente trabalha com crescimento infantil. A mãe até leva vídeo, olha, eu tô dando, eu faço a papinha assim, a fruta, tudo certo. E você vê mesmo que mas não absorve o nutriente. Então tem doenças no intestino que não absorvem e doenças do pâncreas que não têm enzimas para triturar aquele alimento e colocar para dentro do organismo. E aí você tem, às vezes, tratamento cirúrgico, às vezes você tem que injetar isso endovenoso ou intramuscular, porque a absorção não é
correta é o que acontece na cirurgia bariátrica. Quando você tira um pedaço do intestino, não adianta a pessoa comer 1000 verduras, não vai absorver aquilo. Tem que ser, às vezes, intramuscular ou endovenoso que a gente tem que dar esse suplemento. Por isso tem que fazer um check-up fazendo aferição, medindo direitinho a quantidade de todos esses nutrientes, né? E é fácil de dosar, é muito simples isso. Olha, temos uns mitos e verdades, vamos ver? O primeiro deles, ó, nosso corpo precisa apenas de macronutrientes. O que são macronutrientes? Antes de mais nada. Macronutrientes são as coisas principais, a proteína, o carboidrato, a gordura. Isso é o que tem na maioria dos alimentos. Tem que comer 35% de gordura, 20% de, só 10, 15% de carboidrato, enfim. É o nosso queijo, o nosso pão, nossas folhas. Mas nem sempre a quantidade correta dos micronutrientes estão nesses alimentos. Por exemplo, carboidrato. Por que a gente fala, para de comer carboidrato, Kátia? Porque eles são vazios de nutrientes. Não tem, eles dão energia, né? Dão energia. Então, a pessoa que às vezes come muito carboidrato, está com peso até acima ou bom, tem energia à disposição. Mas se você vê a imunidade dela, é baixa, né? Ela pega resfriado fácil, ela tem tendência até câncer. A gente sabe que tem algumas vitaminas que são antioxidantes que evitam as células de ter alguma degeneração. Por exemplo, vitamina E, que a gente usa muito agora para Alzheimer. E é super vitamina comprovado. E, ela consegue evitar o aparecimento de Alzheimer? Então, quem tem na família, quem já está com Alzheimer avançado, aí a gente não consegue mais recuperar. Já teve um comprometimento cerebral, Isso, os neurônios já morreram. Agora, quem tem tendência na família de ter essa história, realmente, se você suplementando com altas doses de vitamina D e E, é comprovado que é um antioxidante. Ele melhora a regeneração do axônio. Mas só através da alimentação a gente consegue ou nesses casos específicos tem que ser suplemento? Porque assim, você teria que comer altas doses. Por exemplo, vitamina E tem no amendoim, nas nozes, acaba engordando muito. Você come um saco de amendoim por dia. Então aí eu acho que tem que suplementar por comprimento. Seria o sonho de consumo de todo mundo que adora uma tranqueira, que nem eu. O médico mandar a gente comer um saco de castanha por dia. Não é? Mas isso não vai se tornar realidade. Por exemplo, a vitamina B12 que eu falei, das fraquezas na perna, vem de leguminosas, vem também do leite, da carne. Então, quem é vegetariano tem que tomar muito cuidado. A incidência de falta de vitamina B12 no vegetariano é muito comum. Agora, tem que ver também os excessos de vitaminas. Mesmo a gente não suplementando, às vezes a gente tem excesso. Quando eu fui no seu consultório, eu tenho excesso de vitamina B12. Pois é. Aí você fala, mas excesso, eu não faço suplementação, mas o meu corpo, sabe Deus por quê, ele junta muita vitamina B12. E você absorve bastante. Eu absorvo bastante, mas tem uma quantidade grande. Então a gente tem que compreender a individualidade de cada um também, né, Maitê? Isso, eu vou brincar com você agora. Pode brincar, pode falar a verdade. Sabe onde tem vitamina B12? Aonde? Na cerveja. Eu não bebo! Então, eu ia brincar que você bebe escondido. Não bebo! Mas você sabe que, olha, eu não consigo, eu tenho um problema sério de absorção de álcool. Eu tomei esses dias, a gente abriu uma garrafa de vinho em casa. Gente, eu dei um golinho. Tava a Luana em casa ainda, a filha do Rodrigo. Ela falou, tia, olha seu nariz, eu parecia uma rena. Num golinho, meu corpo não metaboliza o álcool. Não, eu poderia tomar até se eu quisesse. Não vai, não desce, eu fico drogadaça com um gole. Imagina se eu tomasse cerveja. Pois é. Mas fala cerveja, onde vou falar tem? pro Rodrigo que você tá escondendo lá. Eu não bebo. Se você me falasse no amendoim, na pipoca doce. E no polvilho. Biscoito de polvilho, nossa senhora, aí tô nessa. Aí você pode... Biscoito de polvilho não tem nutriente nenhum, não é só gordura, né? Essa parte eu me incluo bem. Mas da cerveja, estou fora. Então, é verdade ou mentira? Nosso corpo precisa verdade? Apenas de macro. Não, mentira, precisa mais dos micro do que dos macro. Vamos ver o próximo. Frutas e verduras são essenciais para o fornecimento de vitaminas. Ah, isso todo mundo sabe, né? Verdade, né? Então, a gente sempre sabe que carboidrato tem um pouco, proteína tem, é essencial. Proteína, assim, não come proteína, a célula não existe. Mas, assim, é nesses... Tudo que é verde escuro, Kátia, e azedo, e frutinha vermelha azeda, são as que mais têm vitaminas e antioxidantes. Então, essas amoras silvestres que a gente encontra por aí, que são bem azedinhas, bem vermelhinhas, puxando pro roxo. Por isso que blueberry, goldberry nos Estados Unidos é tudo azedinho. A rúcula, o agrião, quanto mais verde e mais azedinho, Deus é sacana com a gente. Eu adoro azedinho. Você gosta? Eu gosto. Pra mim não é tanta sacanagem. Eu adoro. Catalônia, bem amarga, que você refoga misturando arroz e feijão. Nossa senhora, é uma delícia. E essa é a dificuldade com criança, né, Kátia? Eles não gostam disso. É difícil. Por exemplo, a alface, eles até com brócolis. Então, dos verdinhos, a gente vai para a criança pro brócolis. Mãe tem que perceber, quanto mais verde escuro, mais tem nutrientes. Mas a gente pode também camuflar esses alimentos que a criança não gosta. Por exemplo, posso fazer um suco
com rúcula e laranja-lima. Isso. Laranja-lima é bem doce, você vai tirar o amargo da rúcula, põe um outro negocinho, uma cenourinha que é doce e pronto. Na sopinha, bate Na tudo, sopinha. eles não vêm. Uma coisa que é importante falar, quando a gente compra congelado, né, brócolis congelado, não tem os nutrientes. Não Ele tem? tem a fibra. Mas você tem que ter um alimento, você tem que ferver, cozinhar e comer em 2 horas. Porque quando você congela esse nutriente, muito deles vai embora. Então, se eu compro na feira, depois aproveito aquele dia, lavo tudo e congelo, depois não tem nutriente nenhum? Tem um pouquinho, não tem tudo. Então devia ter feira todo dia perto da casa da gente. Não é verdade? O ideal seria que a gente deixasse na geladeira, mas também acaba estragando com facilidade, né? Porque às vezes você um tem dia que pro toda outro, hora, né? amarela. Mas aí a gente vai mesclando com outros alimentos, né? Vamos ver mais um mito ou verdade? A síndrome da fome oculta é uma doença, doutora Maitê? Não é uma doença. Não? Na verdade, o nosso organismo é uma orquestra. Então tá faltando uma coisa, ele informa, o cérebro pede lá, e é esse todo equilíbrio que faz a gente estar aqui. Então não é uma doença, é uma necessidade que o teu corpo está sentindo e está te informando para você comer aquilo. Mas nem sempre a gente recebe essa informação da forma correta. E às vezes só percebe isso quando você passa a ficar doente, né? E crises de infecção urinária de repetição, pneumonia, várias coisas você vai vendo. Se você supre essa falta de deficiência, essa pessoa não fica tão receptiva a ter doenças de repetição. Então, é cuidar da imunidade, da qualidade de vida do paciente. Né? A gente sabe quanto que é difícil a gente dosar como que está a nossa imunidade. Mas, na prática, verificar se está ficando muito resfriado, se está ficando com problemas de alergias muito constantemente, né? Problemas ginecológicos de repetição é muito comum na mulher. Né? Nas crianças ter feridinha, ter aquelas sapinhos toda hora. No adulto, herpes de repetição é um também, sinal né? importante. E não é só tomando sol, como as pessoas imaginam que estoura o herpes, né? É porque eu tomei sol demais. Não, a imunidade estava baixa, né? Você sabe que a maioria das pessoas tem o vírus do herpes. Porque isso você pega até no copo, sabe? De bebê, de outra pessoa. Mas aí tá a tua imunidade para se defender disso ou não. Então, assim, eu não tenho herpes. Não, você pode até no exame ter, mas a tua imunidade é tão boa que isso nunca se manifestou. Por isso que a gente tem que cuidar muito bem da nossa imunidade, né? E tem que dormir bem, tem que fazer atividade física, se alimentar bem, se apaixonar, tudo faz parte da vida, né? Isso. Vamos ver mais um mito ou verdade? Mesmo com uma dieta equilibrada, é possível não atingir o nível de vitaminas e minerais. Verdade, né? Isso até a Kátia já falou pra gente. Tem pessoas que até se alimentam corretamente, mas não têm absorção correta. E aí tem que investigar o porquê. Por exemplo, ferro absorve mais quando a gente tem o estômago um pH ácido. Por isso que tem que tomar o comprimido de ferro junto com o suco de laranja ou de limão. Porque você abre os receptores e o ferro entra mais. Então, por exemplo, se a pessoa já tem um distúrbio fazendo isso, melhora. Então, são vários exames que a gente faz que se você realmente tem uma desabsorção, aí você vai fazer injetável, de outra forma, para suprir esse alimento. Mas no dia a dia, eu tenho combinações que eu posso fazer também na minha alimentação para eu conseguir ter uma absorção legal dos nutrientes, né? Você falou do ferro e da vitamina C. Dá para a criançada um suco de laranja enquanto está se alimentando, e não refrigerante, né? Exatamente. Outra coisa, por exemplo, quem faz academia, é comum usar whey protein. Que é proteína para o músculo ganhar. Se você não dá uma destrose, que é uma molécula de carboidrato junto com a proteína, não abre o receptor e a proteína não entra no músculo. Então ela bate e volta. Bate e volta. Então muitas pessoas pecam nisso. Você não pode comer muito carboidrato depois porque aumenta a gordura, mas você tem que usar destrose em sachê para a proteína entrar no músculo. Tem que ser a união de dois elementos diferentes para funcionar, né? Vamos ver mais um então? Mito ou verdade? A falta de nutrientes pode ocasionar doenças cardiovasculares, diabetes e câncer. Verdade. E aí a gente começa a pensar o quanto que se fala muito na hereditariedade, mas enquanto não se fala justamente na falta de nutrientes, que é o que a gente pode mudar, né? A hereditariedade a gente não muda, mas a nutrição correta sim, né? E a gente não dá muita bola. É verdade. Mas nós somos o que comemos. E, na verdade, se você tiver uma dieta regular, se preocupar desde sempre, a gente consegue um benefício maior. Uma coisa que tem se falado muito é sobre resistência insulínica. O uso de muito doce, muito carboidrato produz a insulina, que é aquele hormônio que engorda, que aumenta a barriga. Por outro lado, está comprovado que o aumento de insulina aumenta câncer. De vários fatores, principalmente de intestino, de mama. Então, assim,
Proteína em excesso. Quem come só carne, carne, carne. Está comprovado que ela tem citoquinas, substâncias que aumentam a incidência de câncer de intestino. O nitrito, quem come comida japonesa todo dia, o peixe cru tem nitrito e aumenta a incidência de câncer de estômago. O peixe cru tem nitrito? Tem. Se a gente frita, não tem? Ou se a gente grelha? Não. Cru. Então, a incidência de câncer de estômago no Japão é a maior. Então, tem as coisas que você fala, então eu vou comer só vitamina, por exemplo, peixe cru tem ômega 3, ótimo. Ótimo, é. Mas também tudo é balanceado, a gente tem que saber até que ponto é, então não pode ser neurótico, nem 8, nem 80. A gente Quer dizer, tem que ter bom senso, né? Tem que ter bom senso. E às vezes a gente lê tantas pesquisas científicas por aí, a gente estava comentando ontem isso na maquiagem. É difícil quando você lê tudo, você fala assim, tá bom, eu vou seguir tudo à risca. Que é impossível, gente. Não adianta a gente falar de, sei lá, de 20 refeições que você faz na semana, pelo menos 14 tem que ser com peixe. Você não consegue fazer. Então, quer dizer, busque uma outra fonte também saudável, né? E reponha. E reponha, Aqui no Brasil, a gente não tem esse culto de tomar vitamina, não é verdade? É porque as pessoas acham que tudo é remédio. É. E não é um suplemento, é remédio, bom, né? Tanto é que você vai nos Estados Unidos, naquelas farmácias Algreen, não sei o quê, vende um preço super acessível. É muito barato. Todo mundo toma. E eu tenho uma paciente que acabou de vir de lá, ela falou, doutor, o governo obriga a gente a tomar vitamina. Quando você vai fazer um tratamento, que lá é quase tudo público, eles obrigam a tomar e fazem revisão de exame que você tem que tomar. Mas então, isso é um governo inteligente. Eu quero ter o meu povo saudável para gastar menos do meu dinheiro e poder investir esse dinheiro, meu dinheiro quanto país em outras coisas. Uma população doente, uma população que vai ter doença crônica até os seus últimos dias e vai gastar demais. A prevenção é a base de tudo. E a inteligência de um país também está nisso. E usar como agente, como dona de casa, e usar o dinheiro da forma correta, né? É porque achar, estou gastando dinheiro com uma coisa que é uma porcaria que não presta pra... Não é, gente. É a prevenção do futuro. E olha, mas é bom você fazer essa suplementação vinda de um médico. Não é para você chegar também ali e falar, eu li que isso aqui é legal, eu vou tomar. Você pode ter em excesso e te traz consequências negativas também à saúde, né, doutora Maitê? Um exemplo é o cálcio. Não pode tomar cálcio. Aí dá pedra na vesícula, pedra no rim. Então, tudo na dose certa. E só um médico pode te orientar. Então, faça os seus exames direitinho, vá no endocrinologista, ele vai saber quais são os melhores procedimentos, depois siga direitinho. Bom, sedentarismo, você sabe que isso não vale mesmo, né? Tem que começar a se mexer cada vez mais. Quer conhecer um pouco mais do trabalho da doutora Maitê? Acesse o site www.doutoramaiteeendocrino.com.br, Maitê com THE, tá? Não é só o T. Obrigada, viu? Até mais. Obrigada.